para ir para o Instagram. Vamos ver quem vai entrar. Não late. Fica. Não é para latir. Quietinho. Ó, chinelo. Olá, pessoal. Tudo bom? Olá, Fernanda. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Fátima Rangel, Rose. Estão todos aqui. Sesmit. Tive que sair para dar uma fechadinha na porta. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Carvalho Campos, eu sou fisioterapeuta, ergonomista, há mais de 25 anos na área de saúde e segurança do trabalho e também tendo o meu consultório fazendo a parte clínica de fisioterapia. E hoje a gente vai falar de alterações e situações psico-físico, social que a maioria das pessoas estão tendo no seu home office. E eu gostaria de saber de vocês aí. Quem de vocês me segue no Instagram e que esses dias eu coloquei algumas alterações psico-físico-social e fiz aquele teste com 15, não é perguntinhas, com 15 frases e palavras. Alguém fez esse teste, pessoal? Então, eu gostaria de saber. E para falar dessa habilidade ou incapacidade, desse desenvolvimento pessoal, essa adaptação que a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, ou integralmente, ou parcialmente, ou algumas buscando outro tipo de trabalho, mas que estão à frente do computador, não são colaboradores diretos de uma empresa, e sim também estão procurando algum tipo de atividade, trabalho e que exigem muito ficar à frente do computador e do celular, que a gente fala. Então, qual seria qual que seria essa atividade, habilidade ou incapacidade que vocês adquirem nessa transição do home office? Lembrando que a gente vai fazer um ano que foi dado o home office para a gente. E nesse um ano, muitas pessoas teve que fazer adaptação ao seu estilo de vida, na vida profissional e na vida pessoal, no home office em geral. O que eu ouvi mais nas empresas que eu fiz consultoria nesse meio tempo foram o que? As pessoas dizerem assim, olha, aqui está muito difícil, está muito complicado, eu ficar logada todo o tempo, tenho os afazeres da casa, e principalmente quem tem filhos e filhos pequenos. Então eu falo assim, eu fiz algumas palestras que eu chamei de tudo junto e misturado. E nesse tudo junto misturado, qual foram as alterações psíquicas, físicas e sociais? Então, são as psicólogas que estão aqui de plantão, algumas, o que houve de alteração? Muitas alterações. Cognitivas, físicas, com a postura no ambiente de trabalho. Mas essa postura também foi levada, ou esta má postura foi levada, devido ao quê? A essa carga, esse
peso, a maioria das pessoas reclamavam muito de dores nas costas, nos ombros, porque a carga ficou pesada. Uma coisa é você ir trabalhar e você tem a sua rotina de trabalho. Então, acorda a tal horário, se apronta, pega a condução, vai para o trabalho, tem o seu horário de trabalho normal. Mas e aí? Como foi todo essa metodologia? E agora, como a gente vai fazer para se auto-reconhecer em todo esse cenário? E o home office vai se tornar, aliás, já se tornou uma tendência, porque muitas empresas pegaram os seus funcionários e deixaram eles direto, integralmente em home office. Algumas empresas, o que fizeram? Essas empresas colocaram esse home office, que eles falam parcial, tá? Então, o que é parcial? Parcial é uma parte trabalhar em casa, outra parte faz o rodízio de alguns funcionários para trabalhar em sala, tá? E quem vai falar muito sobre isso, que vai falar assim, o que fazer para esse desenvolvimento, essa autoconsciência dentro desse ambiente que provavelmente com essa segunda onda ou expectativa da segunda onda, esse ambiente vai continuar o home office. E para você se autoconhecer, então eu vou chamar a convidada aqui, que é a Andréia Costa. Ela já está aqui. Tudo bem, Andréia? Como você está aqui? Então, nós temos a Silvia Farina. Pessoal, esqueci de perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? O som tá bem? A imagem tá boa? A imagem eu tô vendo aqui pelo YouTube, mas eu tive que mutar o YouTube. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Vamos ver. E eu estou esperando a Andréia Cristina entrar aqui, Andréia Costa. Pessoal do Instagram, agora eu vou falar um pouquinho com o Instagram. Pessoal do Instagram, vá para o YouTube, por favor, porque a live está sendo feita no YouTube. Houve um probleminha e a gente não consegue fazer a live junto com a Andréia. Só estou esperando você entrar na sala, Andréia, para a gente começar. Tá. É o mesmo link, Andréia, que eu mandei hoje para você. Espera aí, pessoal, que eu vou mandar um link para a Andréia, que é o link de hoje à tarde, que eu mandei para ela, e eu vou mandar novamente. Vamos lá. E só estou esperando a Andréia chegar aqui para a gente começar a falar sobre o home office. Daqui eu estou vendo, eu falo que eu sou uma empreendedora digital em formação. E eu estou vendo muitas colegas aqui que estão em formação comigo, e eu fui uma das pessoas que está usando muito o computador, muito o celular, para fazer esse empreendedorismo digital. E nesse empreendedorismo digital que eu estou fazendo, eu senti as dores. Por quê? Qual que foi a minha história? Eu estava viajando em março, e aí na hora que eu estava voltando de viagem, já os nossos, tanto o meu como o do meu marido, os nossos clientes já começaram a fazer o quê? Cancelar tudo. E nesse cancelamento que eles estavam fazendo, qual que foi a surpresa? Acabou o trabalho. Acabou o trabalho, eu falei, então vou estudar e começar o empreendedorismo digital, começar a dar aulas online. Mas nesse meio tempo, as empresas que me conhecem entraram em contato para eu auxiliá-los quanto aos funcionários
no trabalho de home office, principalmente na postura, dores corporais. E foi o que eu fiz. Mas, fora isso, eu vi que houve uma relação entre tempo, principalmente organização de tempo, isso que eu falei para vocês, tudo junto e misturado. Então, essa organização de tempo, eu percebi que também era organização e planejamento que as pessoas não estavam acostumadas e ainda estão patinando um pouco em cima disso. Por isso, estou começando uma sessão de lives com convidadas super especiais, como é a Andrea, que eu já vou colocar agora ela na sala. E a Andrea, ela vai falar hoje sobre habilidades ou incapacidade dentro do trabalho de home office. Lembrando, pessoal, home office é toda pessoa que está trabalhando ou está mexendo muito no computador e tem que fazer essa mistura, né, Andrea? Exatamente. Boa noite a toda a sua audiência aqui no YouTube. É uma satisfação muito grande estar podendo participar dessa live, dessa primeira de uma série de lives que a colega Cláudia, essa profissional da área de saúde, de ergonomia, essa profissional tão complexa e tão completa, né? É, fez esse convite carinhoso, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Isso, e vai contribuir, certeza que vai contribuir. Essa é a minha primeira live onde eu estou convidando e não sendo convidada. E é com muito orgulho que a Andrea, que é a minha amiga, chega até a ser um pouco mentora minha, porque o Help está com essa mulher aqui, nessa organização que a gente tem que ter. Então, Andréia, fala para a gente das dicas que você tem, que você vai falar no final, e dessas habilidades, e como as pessoas têm que fazer essa organização para o seu autoconhecimento, para fazer esse planejamento e desenvolvimento no trabalho em home office. Claro, com certeza. Como a Cláudia bem disse, eu sou Andréia Costa, eu sou analista comportamental, eu falo aqui de São Paulo, capital, e eu trabalho muito no desenvolvimento, com treinamento e desenvolvimento de profissionais e também de pessoas, porque todo profissional, antes de tudo, ele é um ser humano e não tem essa separação. Para a empresa, muitas vezes, pode haver essa separação. Aqui você tem que ser profissional, aqui você não pode misturar suas emoções, você não pode trazer seus problemas de casa, mas nós somos uma coisa única, né? Uma coisa só. E quando a gente leva o trabalho para casa, quando a gente começa a trabalhar em home office, aí que tudo se mistura mesmo. E ainda assim, o profissional, seja ele um empregado ou seja ele um empreendedor digital, ele precisa ter todos esses compartimentos da vida dele bem definidos para que ele não se atrapalhe e perca em produtividade e acabe se frustrando como profissional. Porque a Cláudia, como bem sabe, você trabalhar no ambiente profissional, você trabalhar no escritório, você se domina de uma maneira, você se apresenta de uma maneira, você já está no ambiente profissional. Quando isso se mistura, quando você começa a trabalhar em casa, e se tiver o cônjuge trabalhando em casa, tem os filhos, como é a situação de muitas mulheres, né, que estão com o seu marido em casa, os filhos estão em casa, a casa está lá, ela está vendo tudo ali, ela está acostumada a cuidar de casa, então mistura tudo isso e ela precisa ter essa organização, principalmente aqui. Começa tudo aqui dentro. E é sobre isso, eu preparei pontuei algumas coisas interessantes para falar com vocês, porque a Cláudia falou muito bem a respeito das habilidades. Muitas vezes, as habilidades que você possui, elas estão ok, estão equiparadas para o ambiente profissional. Mas quando o ambiente profissional é na sua casa,
isso te exige mais. Você precisa de outras habilidades, você precisa aflorar, despertar novas habilidades para conseguir continuar entregando o seu melhor dentro da sua profissão, dentro das suas funções. Isso mesmo. E essas funções, essas habilidades, é o que nós profissionais da área de desenvolvimento humano, a gente está muito preocupado, porque à medida que o tempo foi passando, as enfermidades psicofísico-social foram aumentando. Ah, Cláudia, o que são essas enfermidades? Aumentou o número de pessoas estressadas, com ansiedade, muitas ah, lives ou mesmo treinamentos que eu dei em empresa, a maioria falou assim: em casa a gente come mais porque eu estou engordando muito. Lógico, vai, porque a ansiedade aumenta. E é isso que a Andrea falou. Você vê tanta coisa em volta de você, tendo que fazer, e a sua cabeça vendo tudo aquilo, você está aqui, o seu filho está chorando ali, você está na frente do computador, sabe que tem louça para lavar, tá da frente do computador, é marido chamando, e é o que eu falei, é tudo junto misturado. Dentro disso, a maioria das pessoas estão sem paciência, a maioria das pessoas não escutam mais a própria voz, o que elas fazem, elas estão se magoando, e com isso não tem esse autoconhecimento, e eu acho que essa ferramenta que a Andrea aplica desse autoconhecimento é muito importante. E como que é, Andrea, a aplicação desta ferramenta que você dá essa habilidade, esse autoconhecimento, como você faz isso? Explica para a gente e como seria isso legal para essas pessoas que estão em home office. Ok. Bom, primeiro eu preciso reforçar que todos nós temos muitas habilidades. Habilidades inatas, habilidades que a gente aprende ao longo da nossa trajetória, e o que me chama a atenção é que para você trabalhar em casa, para você trabalhar home office, você precisa, como eu disse um pouquinho antes, aflorar novas habilidades, porque você precisa buscar este equilíbrio entre a sua vida pessoal, que está bem diante de você, dentro de casa, e a sua vida profissional, que agora também está dentro de casa. Então, para buscar esse equilíbrio, a gente precisa sacar novas habilidades. E como é que eu descubro se eu tenho ou não essas habilidades, justamente para poder desempenhar, performar bem no meu trabalho, sem deixar de lado a atenção da minha família, sem enlouquecer com as crianças? Como é que eu equilibro tudo isso? Através do autoconhecimento. Autoconhecimento é tão importante que deveria realmente ser uma disciplina escolar. Você entender como são os seus padrões, quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações, qual a sua inclinação profissional, a sua vocação profissional, descobrir o quanto você é bom naquilo que você é bom. A extensão disso é fundamental para você se sentir seguro, segura naquilo que você está fazendo, para você, de fato, tomar as rédeas da sua vida, isso no âmbito profissional ou pessoal, e conduzi-la da melhor maneira possível, ser tudo aquilo que você deve ser, que você pode ser. Então, existem habilidades que eu listei 3 aqui, tá a minha colinha aqui do lado, que com certeza devem, tem outras, tá? Não são apenas estas. Eu pontuei 3, tá? A primeira é a respeito de flexibilidade cognitiva. Não é a dica ainda. Calma. Só vou falar um pouquinho rapidamente dessas 3 habilidades. Esquece, eu que estou adiantando as coisas. Bom, flexibilidade cognitiva é você estar aberto ao novo. É você ter essa facilidade para se adaptar a novas ideias, a novas propostas. E nós estamos vivendo o futuro agora. O trabalho em home office, como bem disse a Cláudia, é para agora. Isso tudo só antecipou. Esse estado de pandemia que estamos vivendo no mundo só antecipou algo que muitas empresas estavam ensaiando para aplicar, para desenvolver, para implementar.
Então, foi tudo acelerado. E justamente por ter sido tudo acelerado, não se preparou de maneira adequada a parte, aí entra a parte da Cláudia, a parte psicossocial. Não trabalhou a mente da pessoa. Não, vai para casa, já pega tudo aqui, pega o documento, não sei o quê, e vai. E aí? Mas não é assim, a gente não é um robô que simplesmente você programa e ele executa. Não. A gente tem as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos porquês, nossos medos, né? Apesar de vai fazer um ano que estamos nesse estado pandêmico, vai fazer um ano que eu estou trabalhando em casa, em home office, mas ainda há muitas descobertas, ainda há muitas novidades que por vezes podem nos surpreender. Então, ter essa capacidade, ter essa habilidade, flexibilidade cognitiva, que é uma das 10 habilidades dos profissionais do futuro, segundo o estudo da ONU, é fundamental, uma ferramenta fundamental. Outra habilidade que eu considero muito importante é a inteligência emocional. Como que você lida com as suas emoções e sentimentos sem interferir nas suas tarefas, no seu dia a dia? Como que você lida com isso? Você não controla as suas emoções, mas você pode entender e aprender o que fazer com os seus sentimentos. Esse equilíbrio, essa busca por equilíbrio vem dessa habilidade, inteligência emocional, que no momento em que nós estamos se faz hiper necessário. E também através Verdade. do conhecimento, né? É verdade. Essa inteligência emocional que a gente ouve tanto falar, né, Andréia? E algumas pessoas falam: o que, que é isso? O que é essa inteligência emocional? Aqui, pessoal, alguém sabe dizer rapidamente o que para você é inteligência emocional? Você sabe o que é essa habilidade, né? Você, na pandemia, com tudo o que está acontecendo, mesmo a gente saindo um pouco mais agora, tomando todos os cuidados, vocês acham que vocês abaixaram um pouco a bola de vocês, o estresse, a ansiedade, o medo, as fobias, né? A fobia do coronavírus e todas essas manias que a gente tem agora, principalmente do álcool em gel, lavar a mão toda hora. Aqui de vocês, quem poderia falar o que é essa inteligência emocional para vocês? Principalmente nessa parte de pandemia, né? Então, eu queria ver com vocês o que pega mais dentro desse cenário de home office. O que vocês acham? O que pega mais para vocês? O que seria de pior? O que foi o de pior para vocês? Por exemplo, ontem eu estava fazendo as coisas para a divulgação da live de hoje e eu tive uma notícia super chata dos dois pais de uma amiga minha que pegou Covid e pegou Covid devido a uma pessoa que foi trabalhar na casa e ela sabia que o marido estava com Covid e mesmo assim ela foi para casa de um senhor e uma senhora, ela com 81 anos e ele com 85. Ela não está se perdoando, a moça que foi trabalhar lá, mas ela sabia que o marido estava com Covid, mas ela não quis perder o quê? Então, e aí? Existe o julgamento? Não, não existe o julgamento. Não existe. Porque olha o cenário que todos nós estamos passando. Vocês, o que vocês estão passando nesse cenário? O que seria para vocês, principalmente as minhas colegas que estão aqui, que estão empreendendo também digitalmente, que usa muito computador, que está muito em casa, que está nesse que eu brinco, que é o junto e misturado. Como está a vida de vocês? O que vocês acham que vocês precisariam se autodesenvolver para se autoconhecer? O que seria isso? Então, o que seria habilidade para vocês? Oi, Érica, tudo bom?
Então, qual que seria a habilidade de vocês? Qual seria a sua inteligência emocional? O que vocês acham disso? E aí, André, eu pergunto para você, qual seria a outra habilidade que você trouxe para a gente? Claro. É uma habilidade que faz parte do nosso cotidiano, que é uma habilidade chave, comunicação. E quando você trabalha em casa, a comunicação ela precisa ser muito mais assertiva. Já tem que ser assim no escritório. O quanto que a comunicação pode atrapalhar a comunicação entre departamentos e causar prejuízos, causar problemas, decisões erradas, mal entendidos. Você imagina você trabalhando de casa, que a comunicação, muitas vezes, algumas empresas, dependendo da função, do cargo que a pessoa ocupa, ela vai participar de muitas videoconferências, então é online, é full time ali, né? Mas a maioria, a comunicação pelo WhatsApp, por e-mail, se acentuou, aumentou demais durante esse período, e para quem trabalha home office. E tudo que você escreve é interpretativo, né? A pessoa interpreta da maneira que a maneira que ela lê ali, ela vai interpretar. Não necessariamente foi o que você quis transmitir. Então, essa habilidade da comunicação, você saber se comunicar com clareza, saber transmitir a sua mensagem para o seu receptor da maneira mais direta e objetiva possível, é algo fundamental para quem está trabalhando home office. É verdade. Olha, eu acho assim, as empresas que eu dei assessoria e consultoria para os seus colaboradores, a grande maioria estava muito perdida, muito perdida. Nós tivemos que fazer campanhas, Andréia, onde você fazia algumas expectativas para o futuro. Então eu fiz campanha, eu até coloquei no comecinho aqui do YouTube, no canal, eu comecei a colocar algumas coisas, mas o volume foi tão grande perante as empresas e seus colaboradores, as reclamações de dores corporais eram muitas e eu vi que muitas dores corporais a gente resolvia simplesmente de escutar essa pessoa, escutar o que estava acontecendo com ela e dar um direcionamento para esse planejamento, né? Muitos colegas fizeram lives comigo, principalmente colegas psicólogos, pedagogos, né? Como eu falei, era muita reclamação da criançada. Não, eu não consigo trabalhar, é muita coisa, o tempo que eu estou em casa, né? Desculpa, estou no trabalho, eu estou em casa, eu estou logada, eu preciso ficar 8 horas na frente do computador, o meu marido também, mas as crianças não tem como. E aí as empresas viram a sua necessidade de fazer nesse meio tempo uma pausa para esses colaboradores. Por exemplo, a pausa quando você está trabalhando fora. Na hora do almoço, o que você faz? Você pega o seu cartão, o Vale Refeição, vai, senta, pede seu prato, a comida vem pronta, você come, dá aquele tempinho. Geralmente é assim, né, pessoal? Tem as suas exceções. Dá um tempinho e vai trabalhar. Muitas pessoas se viram que tenho que fazer o quê? Comida. Então, as empresas deram um horário de almoço um pouco maior para as pessoas se organizarem para fazer a sua comida no almoço. Houve essa flexibilização de horário, compreendendo a necessidade Total. do trabalhador que está em casa. Perfeito. Exatamente. E é o que eu falo, quem está trabalhando em home office, ele tem que fazer essa, como eu posso falar, fragmentação de trabalho. Então, está trabalhando aqui,
tá aquele tumulto, aquele auê, sai do seu posto de trabalho, pega aquela caminha que você só deu um tapa e vai arrumar. E volta para o ambiente de trabalho. Cláudia, mas a minha empresa não faz isso, eu tenho que ficar logado direto e reto. Então, vamos começar a dialogar, porque as empresas perceberam que os seus colaboradores estão ficando doentes. E as empresas que não, e as pessoas que não trabalham diretamente com uma empresa que trabalha para você, que é o seu próprio patrão, que a gente chama, que está trabalhando muito à frente do computador, ele mesmo, ele acaba não se deslogando da máquina. E ele está ficando doente. E muitas vezes, conversando com essas pessoas, eu via que a doença dela era tempo. Eu não estou sem tempo. O meu tempo é isso, o meu tempo é aquilo. E eu acho que a sua ferramenta, o que você faz de análise comportamental é justamente isso, direcionar a pessoa para realizar esse planejamento e ter esse tempo que ela tanto necessita. Não é isso, Andréia? Exato. A pessoa entender como ela funciona, qual o pacotinho que eu tenho de habilidades, qual é o meu, como eu reajo sob pressão. Tudo isso você consegue mapear através de um teste de perfil comportamental, que revela os seus padrões de comportamento em situações distintas, sua personalidade, a maneira como você se relaciona, como que você cria conexões, rapport com as pessoas com quem você trabalha, com os seus familiares. Tudo isso parte de padrões comportamentais, padrões que são formatados pelo seu cérebro e que, através de uma análise de perfil comportamental, é possível mapear, pensar ter todas essas informações a seu respeito, e aí orientar. O analista faz isso, ele revela tudo que a ferramenta, todos os dados entregues por essa ferramenta através de um relatório, revela o que compõe os seus padrões, o seu perfil dominante, tudo que compõe, todos os aspectos comportamentais da sua personalidade, do seu modo de ser, inclusive suas habilidades, suas principais habilidades, as suas limitações, e aí o analista consegue entender de que maneira, e aí te orientar, de que maneira que você pode se beneficiar dessas informações. É algo direto para você, não é uma coisa que vai passar pela empresa. Não é para o RH da empresa te analisar e verificar se pode te colocar em algum lugar. Não, é você assumindo o controle das suas emoções e sentimentos, tendo mais clareza para poder tomar decisões da sua vida, conduzir melhor a sua vida no aspecto profissional e no aspecto pessoal. Exatamente. Olha o que a Marta falou. Boa noite, Marta, tudo bom? Obrigado. Pessoal, ponham suas perguntas, suas dúvidas aqui para mim, para a Andréia. A gente vai ter o maior prazer em responder, tá? E a Marta colocou aqui, ó, alguns pilares da inteligência emocional: automotivação, persistência, controlar a ansiedade, ser autoconfiante, ter empatia, principalmente com as dores dos outros, que eu falei, não haver julgamentos, e acho o que faz parte é aproveitar a jornada. Perfeito. Você vê que a inteligência emocional, ela abraça vários pontos, né? Une vários pontos. Por isso que é algo que deve ser perseguido, é o tipo de habilidade que vale a pena você adquirir, você aprender sobre ela, exercitar, ter na sua vida, porque ela vai te ajudar em diversos momentos da sua vida. Não é só agora que você está trabalhando no home office. Eu sei que muitas empresas, como você disse anteriormente, estão trabalhando híbrido, né? Aí faz um rodízio, algumas vezes por semana a pessoa vai para o escritório, outras vezes a pessoa fica em casa, mas isso vai se tornar cada vez mais comum, porque as empresas elas estão descobrindo que o funcionário, que o empregado, melhor dizendo, ele consegue entregar resultado mesmo trabalhando em casa,
muitas vezes ele é mais feliz porque ele não passa pelo estresse de ter que se locomover, trânsito, condução, espera, atrasos, até chegar ao trabalho, ele já está em casa, é só o tempo dele se organizar e começar a trabalhar, e reduz custo para a empresa. Então, é o melhor dos mundos, né? Se o empregado se sente bem trabalhando em casa, e se a empresa reduz custos e pode reverter alguns benefícios desses custos que ela vai economizar em função dos seus funcionários, né? Prover mais benefícios para os seus funcionários. É uma via de mão dupla, né? É o ganha-ganha. É o ganha-ganha, com certeza. E aí é assim, o que a ansiedade está fazendo é assim, eu falo que essas alterações eu já chamo de enfermidades. Algumas pessoas elas se veem doentes, tá? Com essa ansiedade, com esse estresse, com essa falta de paciência, é que eu brinco, chegou em casa, já tá dando pontapé no cachorro que vem todo alegrinho te dando um boa noite. As dores físicas, que as pessoas falam assim, poxa, mas eu não fiz nada e tá me doendo o ombro, eu não fiz nada e tá me doendo as costas. Isso é puramente o quê? Emocional. E aí, você se conhecendo toda essa trajetória, principalmente do que a gente está vivendo hoje, dessa tendência de ficar mais em casa, trabalhar em casa, ter mais acesso à tecnologia, ter que aprender sobre essa tecnologia. Como a Andrea falou, nós estamos ficando cada vez mais logados. Quantos de vocês aqui já fez cursos pagos ou gratuitos, treinamentos online? Já fez reuniões online? Isso que a gente já está fazendo aqui agora, essas lives. Então, quantas pessoas já estão forçosamente tendo que aprender tudo isso? E essa ansiedade, esse estresse que gera tudo isso, eu estou percebendo que é muito grande. As pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas. Algumas falam assim, poxa, mas eu já tinha que fazer isso no meu trabalho, dar conta disso e disso e disso, e ainda vou ter que aprender mais isso na área de tecnologia. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. E aí, André, você acha que essa pessoa vai dar conta ou não vai? E você acha que ela se conhecendo as habilidades dela, do que ela é capaz, da onde ela vai, você acha que ela consegue combater aquela dor nas costas, aquela dor nos ombros, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que ela tem, aquela irritação que ela tem, aquela ansiedade que ela tem, que ela só reconhece que tem ansiedade porque está comendo demais, mas não reconhece os outros tipos de ansiedade, o que pode fazer essa interligação psicossocial e com os problemas originalmente conhecidos de dor física. É fundamental a pessoa buscar equilíbrio, ela vai ter que reaprender, essa é a verdade. Ela trabalhar no escritório é um ritmo, é uma pegada, digamos assim, tá? Falando uma linguagem mais popular. É um ritmo diferente. Você se adequa ao ritmo do escritório, do departamento em que você trabalha. Aí você migra para a sua residência. Então, eu vou falar em cima já da primeira dica, tá? Eu acho que é importante. A pessoa precisa aprender a se organizar de uma maneira diferente, porque ela vai ter que unir as suas atividades profissionais. Oi, fala. Posso colocar a primeira dica aqui? Pode. Então, agora pode. Ela vai ter que unir as suas atividades profissionais com as suas atividades pessoais, porque já que ela está em casa, ela vai poder, numa pausa, num momento de relaxamento, porque ela deve se levantar de tempos em tempos, alongar, então ela aproveita, lava um copo, faz alguma coisa,
né? Sai um pouco dali do escritório, do mini escritório dela ali, vai para outro cômodo, faz um carinho no filho, aí ela volta, dá aquela revigorada, né? São 5, 10 minutos que ela vai render muito mais. Então, a primeira dica para você que está trabalhando em casa, trabalhando no home office, é listar as atividades numa ordem de nível de complexidade. Você vai enumerar as tarefas profissionais do seu trabalho, você vai enumerar pela complexidade. Então, a mais complexa, da mais complexa para menos complexa, você enumera de 1 a 10. Ok? Você vai pegar as atividades que você teria que desempenhar naquele dia ou naquela semana e você vai listar por grau de complexidade. Essa é a primeira dica, tá? A organização é fundamental para que você tenha equilíbrio, tanto emocional, como psíquico, como na sua casa, para conviver com os seus, porque você está convivendo com a família em full time, o tempo todo está com a sua família. Então, se você tem que buscar este equilíbrio e se organizar o seu dia, porque todos nós temos 24 horas. Não existe essa de gerenciamento de tempo, não. Gerenciamento de tempo é administrar o seu planejamento. É isso, você se planejar melhor. E aí você consegue fazer tudo que você tem que fazer, que é importante você fazer, naquele período. E não ultrapassar aquilo e deixar de lado a sua família, deixar de lado a sua casa, deixar de lado você, o seu eu. Você precisa se cuidar, ainda mais agora. Isso. Você pode dar um exemplo, Andréia, do que é listar essas atividades? Então, por exemplo, eu coloco no meu, eu sempre falo isso, coloco no meu celular, agora mesmo ele já estava despertando para eu saber mais ou menos o horário que é da nossa live, para terminar a nossa live. E eu coloco tudo no celular, os times que eu preciso para fazer aquele lembrete. E coloco também numa folhinha, né, que a gente chama de planner, tudo que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, e encaixar o que for imprevisto. Então, vamos supor, você me fala se eu estou certa ou errada nessa lista. Acordei de manhã, eu sei que de tal hora a tal hora eu vou fazer tal atividade, de tal hora a tal hora fazer outra atividade e tentar coordenar essas horas, mesmo que haja alguns imprevistos. Eu brinco assim, esses imprevistos eu falo que são influências externas. Então, às vezes você fez tudo, planejou tudinho, pôs horário naquele dia, mas aí veio uma influência externa e acaba com tudo. Todo o planejamento. Todo o planejamento. E ainda você ainda tem que ouvir assim, você não sabe se organizar. Sei. O seu tempo é confuso. Então, responde para mim e responde para os nossos convidados que estão aqui na sala, o que poderia fazer dentro desse planejamento, justamente para essas influências externas não acabar com esse ritmo e você como eu posso falar, tentar direcionar, saiu, mas tentar direcionar e não ficar ansioso, não ficar estressado e não chutar o cachorro, tadinho. Ok. A primeira coisa que você deve fazer você pode até planejar a sua semana, mas faça em grupo ou faça dia a dia até você se acostumar com essa organização, ou faça no máximo 3 dias. E nunca ocupe todos os horários. Deixe uma brecha para esses imprevistos, para essas circunstâncias externas, ok? Então, você vai ocupar, vamos supor, eu trabalho 8 horas por dia, tá? Não significa que eu trabalhe as 8 horas corridas, mas eu vou trabalhar 8 horas por dia. Então, eu não vou comprometer as 8 horas na minha lista de tarefas. Eu vou comprometer 5. Eu vou deixar 3 horas para revisar alguma coisa ou para atender alguma coisa urgente que acaba surgindo, acaba vindo alguma interferência. E falando sobre essa listagem de atividades complexas, quando eu digo atividades complexas, são
atividades que vão exigir muito da sua cognição. Uma decisão que você vai ter que tomar. Você está analisando um relatório e você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que fazer uma apresentação para o seu chefe, por exemplo. Então, você não pode fazer aquilo em qualquer momento do dia, que daqui a pouco já vai emendar com a dica número 2. É importante que você liste as atividades que vão exigir mais atenção, aquelas mais complicadas, aquela que você que não aceita, não tem uma margem pequena de erro, você tem uma margem mínima de erro. Elas merecem mais atenção no seu dia. De repente, é uma reunião importante que você marcou, que vai decidir muitas coisas do seu futuro, do seu empreendimento. De repente, é um relatório que você tem que preparar. De repente, é um projeto que você precisa finalizar. De repente, é algum acerto financeiro. Você trabalha no departamento financeiro da sua empresa. É a aprovação de um orçamento grande da sua empresa. Então, são decisões muito importantes, complexas, que você precisa que demanda muita atenção. Então, coloque numa ordem de prioridade. O que é mais, uma ordem de complexidade. O que vai me exigir mais atenção, mais reflexão, mais empenho no meu dia, neste dia, na manhã, na quinta-feira. O que eu tenho para fazer? O que é mais difícil? O que é mais complexo? O que vai me exigir mais? Então, você coloca, esse aqui vai ficar em número 1. E aí você vai diminuindo o nível na ordem, né, de complexidade. Então, é do mais importante, do mais decisivo para o menos decisivo, para aquele que demanda menos atenção. É nesse sentido. Certo. Nunca tomar toda a sua agenda do dia. Sempre deixar umas 3, dependendo, até 4 horas livre para essas circunstâncias que vão surgir. Certo. Ótima dica aí, pessoal. Uma ótima dica que ela deu. Vamos para a segunda dica? Vamos. Ainda trabalhando em cima disso. Você precisa observar, se você não, eu vou ensinar como você faz isso. Todos nós temos um período ou uma determinada faixa de horário que você é mais produtivo, que você está 100% da sua energia e da sua parte intelectual, você está com o seu cérebro muito ativo, e você está com muita energia. Vou falar de mim, a Cláudia já sabe, eu já comentei com ela. Para que eu esteja bem, para começar a trabalhar 8 horas da manhã, eu preciso acordar umas 5h30. Porque eu vou demorar entre 5h30 e 6h30 para acordar de verdade. Levantar umas 5h30, 5h40, e aí preparar meu café, eu acordo muito lenta. O meu auge de energia é à noite. Agora, se eu acordar muito cedo, aí a parte da manhã eu costumo ter mais energia. E quando a gente trabalha em casa, a gente precisa ter essa percepção. Andréia, como é que eu descubro o meu ápice? Como é que eu descubro o período ou aquela faixa de horário que eu tenho mais energia? Faz um teste num sábado ou num domingo. Mantenha a sua rotina do acordar e experimenta, pega um livro e lê um trecho daquele livro nas primeiras 2 horas do dia. E aí você anota, pega um caderno e anota o seu nível de atenção. Nossa, eu li, você lê aquilo, umas 2 páginas desse livro, guarda. E anota a sua percepção do seu nível de atenção para aquilo que você leu. Por quanto você conseguiu reter naquele primeiro período, naquelas primeiras 2 horas. Dá um intervalo de 15 minutos e nas próximas 2 horas, continue lendo mais 2 páginas. E assim você faz isso, não é para você ler direto, mas é para você pegar períodos, faixas de horário, lendo. Pega um livro um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complicado, e aí você vai anotando de 1 a 5 o seu nível de atenção na leitura, atenção e retenção do que você está lendo. Para você descobrir, o ideal é que você faça uma amostragem de uns 5 dias, para entender, pelo menos, para você entender qual que é o seu horário mais produtivo. Deu para entender o que eu falei? Para mim deu. E aí, pessoal, deu para entender? Aqui a Fernanda.
Verdade, eu também acordo lenta, levo um tempão para despertar. É isso, né, Fê? Eu também sou meia lentinha. De manhã eu produzo também bem mais à noite. Ah, olha quem entrou aqui, ó. Treinar para salvar, é meu amigo Porfírio. Boa noite, Porfírio, tudo bom? Então, pessoal, é, é assim, essa dica que a Andrea falou, eu acho assim maravilhosa. Eu sou notúrnica. Eu também sou uma coruja, sou noturna. Quando eu morava em apartamento, eu ficava de mãos e pés atados porque eu queria lavar roupa, eu queria lavar louça, eu queria fazer isso. Imagina, coitado do vizinho de baixo. Então eu tinha que ficar quietinha, aí eu ia assistir uns filmes e tal, ler um livro, mas sempre eu fui de dormir bem mais tarde. Agora, com essa pandemia, que eu estou aqui mais no litoral, eu achei engraçado que nesse um ano meu corpo mudou. Eu ia direto, dormia, se deixasse eu dormia até. Agora não, meu corpo, ele já tá um reloginho, 6:30 da manhã eu já tô acordando e meu ritmo já tá virando outro. Então, olha como diferenciou pelo meu trabalho, pelo que eu estou fazendo, como diferenciou o meu próprio organismo. Fora que eu comecei a me conhecer mais, trabalhar muito, como eu falei, tem muitas coisas diferenciadas na minha vida que eu estou mudando para o litoral, então é uma mudança grande, como a grande maioria das pessoas, a mudança foi muito grande, e para isso eu comecei a fazer outras coisas que eu não fazia. Então eu tenho horta agora em casa, vou para a praia. Então o meu corpo já está começando a entrar num outro ritmo que eu tinha. Aqui, ó, Mariângela falando, vou seguir essa dica, gostei. Também é muito legal para a gente saber qual que é a nosso time para tudo isso e respeitar o nosso corpo. Isso é muito importante, respeitar o nosso corpo. Tem hora que a gente faz o que? A gente abusa dele. E quando a gente é jovenzinho, a gente não vai sentir muito esse abuso. A gente vai sentir quando tá mais velho. Por isso que prevenção é uma palavra difícil de se manter no concreto. Eu que sou da área de saúde e segurança do trabalho, a gente fala, vamos fazer isso para prevenir aquilo. A pessoa não está nem aí. Ela só vai fazer quando realmente acontecer. E essa dica é maravilhosa. Isso é um pouco cultural, né? Isso é pouco cultural do brasileiro. O brasileiro tem o jeitinho. Em segundo lugar, primeiro lugar é o jeitinho. Em segundo lugar, é deixar para a última hora. Não, depois eu resolvo, depois, procrastinar. Depois. Aí, aos 45,5 do segundo tempo, a pessoa quer tomar uma atitude. Há situações que ainda tem como você reverter, mesmo você deixando para a última hora. Em outras situações, isso pode não ser possível, isso pode lhe causar prejuízo. E no caso da nossa saúde, você não respeitar os limites do seu corpo pode gerar problemas gravíssimos, crônicos, doenças crônicas, né? Crônicas, sim. E a pior delas são aquelas doenças que são emocionais e que levam às dores corporais. Porque a emoção não tem dor. A parte sentimental não tem dor. O pessoal, ai, dói meu coração está partido. Sim, o seu coração está partido, mas quem responde a isso é o corpo. E as dores corporais são dores terríveis e muitas vezes, como você falou, irreversíveis, né? Então, vamos pegar essa dica da dona Andréia e levar na ponta do lápis. É muito boa. Vamos para a terceira dica, pessoal.
Terceira dica é você unir a dica número 1 com a dica número 2. Uma vez que você elencou o grau de complexidade das suas tarefas e não ocupou toda a sua agenda, você deixou ali umas 3 horas, isso é uma dica bônus, viu? Você não completar toda a sua rotina, de tal hora, a gente tem essa mania, né? Achando que isso vai ser mais produtivo. E aí você não deixa espaço para algumas emergências, inclusive para pausas, isso contemplando pausas também. Ainda assim é importante deixar uma gordurinha, deixar um vácuo ali, um gap, para circunstâncias que você não controla. Tem coisas que a gente não controla. Aquilo que eu controlo, ok. Isso também é inteligência emocional. Tem coisas que eu não controlo. Aquilo que eu tenho controle, ok, eu me organizo e dito o meu ritmo. Mas quem trabalha, quem presta serviço para uma empresa, ela não controla todo o seu tempo. Porque de uma hora para outra, o seu gestor, o seu líder, pode mandar um e-mail para ela: eu preciso que você faça isso agora. E você tinha planejado uma tarefa e tinha se programado, se organizado para começar e terminar naquele dia. Aí entra uma tarefa inesperada, algo de última hora, que o seu gestor mandou por e-mail: eu preciso disso para hoje. Você vai parar tudo que você estava fazendo e vai colocar toda a sua atenção para atender aquela demanda urgente. Então, se você não se organiza dessa forma, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, e você não vai aproveitar o melhor do seu dia. Então, a dica número 4 é você deixar para fazer as suas tarefas mais complexas, que exigem mais da sua atenção, que exigem mais do seu raciocínio, no período que você está mais produtivo. Isso vai dar um up na sua produtividade, isso vai dar um up nos seus resultados, porque você vai colocar toda a sua atenção naquela tarefa que é mais complexa, que exige uma tarefa importante, algo que exige muito da sua atenção, no período que a sua energia está lá no alto. Você está 100%, com todas com as suas baterias bem carregadas. Então, você vai focar naquilo e você vai conseguir resolver mais rapidamente e vai tomar melhor as decisões. É exatamente isso. Essas dicas que você deram são dicas valiosíssimas, dicas de ouro. E aqui, ó, nós temos a nossa amiga Fátima Rangel. Eu tô rindo que ela fala: os problemas externos não temos como controlar. Muitas vezes a gente não tem como controlar. E aí a gente vai ter que. Eu sempre brinco assim, na vida da gente, a gente tem às vezes que engolir alguns sapos. E esse sapo, ele pode ser do tamanho de um girininho, como pode ser um sapo boi, né? E às vezes querem enfiar esse sapo na sua goela abaixo, né? E aí você vai ter que fazer o quê? Pegar esse sapo, saber cortar em pedacinhos, comer, colocar pedacinhos dele na sua boca, mastigar, digerir ele no seu estômago para eliminar. Porque se você tentar colocar o seu problema, que é do tamanho de um sapo boi, goela abaixo, tá? Você não vai resistir, você não vai conseguir aguentar, né? Então você vai ter que saber contornar, e isso a Andrea, ela nos ensina muito bem, a contornar e controlar, sendo esse sapo boi que você vai ter que picar ele para poder digerir, que é esse problema, ou mesmo fazer o quê? Digerir aos poucos aquele sapinho, aquele gireninho. E ela faz isso como ninguém. E eu falo isso de cadeira, pessoal, porque eu sou aluna da Andrea, eu estou fazendo esse autoconhecimento meu para entrar nesse novo mundo e nessa parte nova para mim, que é esse empreendedorismo digital. Então, tenho que saber me conhecer, porque trabalhar como fisioterapeuta, ergonomista, fazer o que eu faço, eu sei, ótimo, mas eu já estou mudando, fazendo uma mudança geral na minha vida. E ela
com esse carisma que a Andrea tem, essa paciência que a Andrea tem, ela me ajuda muito e ajuda a muitas outras pessoas com isso. E eu gostaria aqui de pedir para vocês, se vocês estão gostando, por favor, dê um likezinho aí, né? Sigam a gente, se inscrevam aqui no meu canal, sigam a gente lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui a nossa Corta um pouquinho, assim desse jeito isso. Lá. E esse aí, é o Instagram e o perfil oi? Esse é o nosso perfil, isso, no Instagram. Curtam a gente, se inscrevam no meu canal, que vocês já estão nele. Só apertar aí, ó, inscrição, ative o sininho. De agora por diante, nós estamos entrando nisso e a gente sempre vai estar trazendo conteúdos valorosos para vocês e com dicas super espertas como essa que a Andrea deu. Né, Andrea? Agora pode falar de você, concluir, por favor, Andréia. E claro. muito já agradeço de antemão, muito obrigado por você ter aceitado fazer essa live, essa minha primeira live, que a gente teve um pouquinho de problema aqui com o pessoal do Instagram, que eu tô toda hora pedindo, pessoal, ó, entre no YouTube, tá? Aqui a gente agora estamos com 2, mas chegamos a 17 pessoas no Insta e a gente teve que transferir ela toda aqui. Muito obrigada. Andréia, a palavra é sua para a conclusão. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com a sua audiência um pouco do que eu tenho estudado, um pouco da minha paixão, que é desenvolver pessoas, que é contribuir para que as pessoas adquiram autoconhecimento e aprendam a contornar situações difíceis com as habilidades que elas já possuem. Aprendam a trabalhar as suas limitações, desenvolver ou minimizar suas limitações, desenvolver seus pontos fracos ou minimizá-los, equilibrando essa balança, porque cada um de nós tem muito potencial. Cada um de nós é bom, não só em uma coisa, mas em várias coisas. E às vezes a gente se deixa levar, a gente se deixa empacotar pelo sistema, digamos assim. A gente se empacota. Você atua em tal função, então você só pode fazer isso. O trabalhar em home office te abre um mar de possibilidades. Abriu para mim, abriu para a Cláudia, para muitas pessoas que estão assistindo essa live, o fato de trabalhar em casa, isso a gente conseguiu fazer do limão uma maravilhosa limonada suíça, uma saborosa limonada suíça, porque a gente conseguiu enxergar que a gente não é só, você não é só uma profissional da fisioterapia e da ergonomia, não, você é mais do que isso. Você consegue tratar o profissional, tratar a pessoa como um todo. Então, a gente se descobre. O autoconhecimento revela mais de você. Quanto mais de você conhece, quanto mais de si você conhece, mais controle do que está ao seu redor você tem. Mais domínio da situação você vai ter. Mais jogo de cintura você vai ter de uma forma natural. Vai facilitar suas relações profissionais, suas relações familiares, porque você se conhece, você sabe o seu limite. Você sabe o que você tem de bom, como usar aquilo, como criar novas conexões de uma forma natural. Então, isso que eu promovo, esse é a minha meta, promover autoconhecimento, entregar para a pessoa a possibilidade de ela se tornar um profissional melhor, um profissional excelente, uma pessoa melhor. E como a gente estava falando, pessoal, sigam a gente. Nós estamos começando nesse empreendedorismo digital. Eu só tenho a agradecer muito a todos vocês que estão aqui. Eu estou vendo aqui o Maurício Luiz da Silva.
tá? Esse Maurício Luiz da Silva, ele vai me odiar porque é meu genro, tá? Obrigado por estar aqui prestigiando você e a todos aqui. Muito obrigada mesmo, pessoal. E nos sigam lá no Instagram e se inscrevam aqui no canal, deem um joinha e muito obrigado. E para quem não assistiu, esta live vai ficar aqui no YouTube e eu vou transferir ela para lá, para o Instagram, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada.